Fala pessoal, aqui é o Matheus do canal Paixão Vascaína, então bora pra mais um vídeo aí, vamos reagir ao programa do SBT Esportes Rio de hoje, onde o Pedrosa vai estar abrindo o jogo aí sobre a demissão do Matos. Bora lá. Como a Isabelle Benito já fez aí uma introdução, a gente começa com um assunto sério. Ontem o Vasco convocou uma coletiva para anunciar a demissão do Alexandre Matos, tudo que envolveu os bastidores dessa demissão. O Lúcio Barbosa, o CEO da empresa Pedrosa, que comprou o Vasco, disse que houve uma quebra de confiança nessa relação. Essa quebra de confiança veio principalmente por causa de um vazamento, de uma troca de mensagens entre o ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos, e o nosso comentarista, nosso grande jornalista, o Lucas Pedrosa, que sempre trabalhou sério, além de exercer muito bem a profissão dele, ser um craque na apuração e no jornalismo. É um cara íntegro, é um cara de caráter, é um cara que eu conheço há muito tempo e sei que é super correto. E se alguma parte da torcida vascaína imaginar que o vazamento foi através do jornalista, é burro, vocês a pessoa estão completamente enganados, porque ele estaria fazendo um gol contra ele mesmo. É um absurdo pensar nessa possibilidade. O Clube de Regatas Vasco da Gama já declarou seu apoio ao jornalista Lucas Pedrosa e a gente, claro, que está com ele, que a gente está do lado do bem, do lado correto dessa história. A gente vai mostrar agora, a gente separou a pergunta do Pedrosa na coletiva do CEO do Vasco. Na volta, o Pedrosa vai aqui desabafar, vai esclarecer, vai contar todos os detalhes desabafou na live dessa dele ontem, história aí. Vamos ouvir então esse trecho da entrevista coletiva, a pergunta do Pedrosa para o Lúcio Barbosa. Lúcio, você fala em respeito ao Alexandre Matos e em quebra de confiança, mas não explica o motivo de fato, que eu acho que o torcedor do Vasco da Gama deveria ouvir do próprio Vasco, que se comunica de uma forma mais escassa, qual é o real motivo. Por respeito ao torcedor, que o Vasco da Gama também precisa comunicar ao torcedor de forma clara o que de fato aconteceu na demissão desse diretor que chegou há 3 meses e já foi demitido. Em relação à comunicação do motivo, na verdade, a gente falou aqui no início, né, a quebra de confiança, e que todo mundo tinha acompanhado esses últimos dias o que aconteceu. Então, inclusive, foi alguns prints também vazaram. Isso acelerou esse processo de quebra de confiança. Cara, bizarro, né, mano? Então, esse foi o principal motivo, né, e como todos já sabiam, a gente não ficou só repetindo aqui. A parada de moleque mesmo, né? Bom, o Lúcio não vai a fundo mesmo na história, né, Pedrosa? A gente quer deixar aqui o esporte. Não falou nada, né? Legal, falou porra nenhuma. Mostrar a posição do Vasco da Gama repudia e condena qualquer ameaça, preconceito ou tentativa de responsabilização sofrida pelo jornalista, nosso Lucas Pedrosa, que presta solidariedade e oferece seu apoio. O clube apoiando o Pedrosa, porque depois desencadeou em muitas coisas desagradáveis. Pedrosa, a gente quer deixar aqui espaço totalmente aberto e reafirmar que a gente está contigo. Esse espaço está no lado do bem, no lado correto. Boa tarde, Vinique. Veni, primeiramente agradecer a Isabelle pelo carinho aqui. Bem, Flávio, essa história começou na terça-feira, quando a gente, de uma forma muito clara, muito expressiva lá na live no meu canal do YouTube, a gente trouxe tudo o que aconteceu nos bastidores do Vasco da Gama nos últimos 3 meses. Eu afirmo e reafirmo tudo que eu trouxe lá, inclusive muitas das coisas que a gente trouxe na live foi confirmada pelo Lúcio Barbosa ontem na coletiva. Só que depois dessa live que eu fiz, o Alexandre Matos veio conversar comigo. Uma conversa completamente normal. Tá aqui o maior apurador do Brasil ao meu lado. Você com certeza já conversou com as pessoas em off. Quando a gente fala em off, é porque é uma conversa ali para você colher informações, para você se inteirar sobre o clube. E o Matos veio explicar, ou melhor, tentar explicar algumas situações que eu coloquei ali, mas mesmo ele falando, eu mantive minha apuração porque eu sabia da verdade. Após alguns momentos dessa conversa, o Alexandre Matos, numa tentativa de me desmentir e tirar o dele da reta, vazou essa conversa, printou essa conversa e vazou para uma página no Instagram. Por quê? Porque ele disse lá na página do Instagram, no print, fake news, querendo me desmentir sem colocar a cara, para que a página me desminta. Só que o que ele não contava, acredito eu pelo menos, é que a página fosse vazar essa situação. E a porque ele mandou como visualização única, né? Um monte de grupo do WhatsApp. Só que os caras tiraram o print da print. Eu sempre mantive minha postura e meu caráter. Tiraram o print da tela do celular. E mantive minha apuração ali a todo momento. E ele me ligou para pedir desculpa, logo depois do acontecimento. Até então, não tinha explodido, a coisa tinha rolado. E eu falei assim, Matos, eu só vou te falar uma coisa. Se isso começar a respingar em mim, na minha honra, no meu caráter, no meu trabalho jornalístico,
você pode ter a certeza que eu vou expor a verdade. Eu não vou ser o cara que diretamente vai postar isso, porque eu não quero ser o responsável pela sua demissão, porque a sua demissão ela envolve você, envolve a sua família, e eu jamais, como ser humano, e eu não sou baixo, vou fazer isso. Mas você pode ter certeza, se isso começar a respingar em mim, eu vou expor a situação. E foi exatamente isso que aconteceu, Flávio. Infelizmente, a gente tem um problema social aqui no Brasil de interpretação, burro, onde pessoa as pessoas burra. realmente acharam que eu, no meu exercício do ofício, há mais de 10 anos, já trabalhei com vários e vários dirigentes aí, casca grossa, de Eurico Miranda até Anderson Barros, até grandes empresários. Você acha que eu, como jornalista, vou vazar uma conversa para prejudicar o clube? Muito pelo contrário. Se fosse para vazar a conversa, eu faria isso nos meus canais oficiais, para poder informar de forma jornalística. Então, mesmo assim, eu recebi muitos e muitos ataques, inclusive ataques preconceituosos, que falam sobre a condição que eu tenho, que é o vitiligo, além de ameaças de pessoas que queriam me bater em São Januário e tantos outros que eu acabei expondo ontem na live. Me emocionei porque era uma situação muito complicada para mim. Desde os meus 20 anos até meus 23 eu tive uma depressão profunda por conta disso. Hoje eu tenho orgulho da condição que eu tenho de estar aqui no SBT falando sobre isso. Então eu jamais deixaria um cara que acabou agindo de má fé comigo, que foi um moleque, que foi mau caráter, tirar a minha honra, principalmente como eu trabalho há mais de 10 anos. Pô, então eu expus muito isso ontem na minha live, recebi o apoio do Vasco da Gama e de muita gente, de todas as emissoras, de todas as classes, cores, idades. Então eu quero aqui agradecer ao apoio de vocês e lembrar a vocês, o jornalista, ele só está emitindo a mensagem. A gente trabalha para justamente aproximar vocês da verdade. Nós não estamos aqui para causar confusão ou algo desse tipo. Exatamente, eu estava presente na live e foi isso mesmo. Vocês não teriam informação nenhuma do clube, porque o clube muitas vezes se comunica de forma oficial e escassa. E eu não falo só do Vasco. Aqui eu estou defendendo a classe jornalística como um todo, porque o nosso papel aqui é prestar serviço social, é mostrar a verdade a vocês. E de uma coisa vocês podem ter certeza, comigo vai ser sempre com a verdade. É importante o torcedor saber, a gente está aqui, obviamente, apoiando o Pedrosa, não é só porque a gente trabalha junto. Não, olha só, o próprio Alexandre Matos reconheceu o erro e pediu desculpas ao Pedrosa. O Vasco está apoiando, o jornalista apoiando o nosso Pedrosa. Se fosse assim, não ia demitir o Matos se ele tivesse certo, né, cara? Como o Pedrosa já colocou, como o Pedrosa também já mostrou. Não tem como ele. O Alexandre Matos reconheceu que não sei como é que ele tirou isso errado. de contexto, Vene, é impossível. Quero te ouvir porque você também faz esse papel de apuração, conversa com todo mundo através do WhatsApp, troca mensagens, e aí você toma uma apunhalada pelas costas. Como é que você viu tudo isso, né? Porque é uma trairagem sem tamanho também, né? É coisa de mau caráter, né? Flavinho, boa tarde ao Pedrosa. Caralho, já falei com ele ontem, volto a repetir aqui publicamente todo o meu apoio ao Lucas Pedrosa, porque, infelizmente, por empatia, eu já passei por isso anteriormente, de ser acusado por algo que, assim, a gente não tem a menor culpa. O nosso papel aqui é um papel social até. Nós, como jornalistas, a nossa função é sempre transmitir a verdade, e é isso que o Pedrosa fez, apenas fez isso. Ele transmitiu a verdade e trabalhou de uma maneira extremamente correta. Isso é normal, você conversar com o dirigente e empresário. O que não é normal, a outra pessoa simplesmente vazar uma conversa pessoal, uma conversa particular, para uma outra pessoa e essa outra pessoa acabar viralizando. Independente do tema, isso já é uma atitude completamente errada. Isso é até crime, se você parar e analisar, isso é até crime. E eu tenho certeza que o Alexandre Matos, ele já pediu desculpa a Pedrosa, ele sabe que ele errou, ele sabe disso, e a demissão dele era questão de tempo, porque o que ele fez é algo extremamente grave. Ele não expôs apenas o Lucas Pedrosa. Expôs também o Vasco. O Vasco da Gama expôs a 77. Então a demissão dele era questão de tempo. Repito, o que ele fez é extremamente grave. E toda a minha empatia, meu apoio ao Pedrosa. Porque o que estão fazendo com ele é absurdo. Não é apenas ameaça. Ele foi vítima de preconceito. De algo que ele mesmo já falou que já teve até depressão por conta disso, do vitiligo dele. Eu estava ontem assistindo a live dele, é absurdo o que as pessoas fazem. É simplesmente você transmitir, terceirizar a culpa. A culpa é do dirigente, não é do Pedrosa que estava conversando e apurando os fatos. Simples assim, isso é normal. Ou vocês acham que o jornalista, não, cara, quando busca informação, busca como? O que acontece é que o nego adora babar um ovo. Aí, nesse caso, babaram o ovo maior, teoricamente, que é do Matos. Por ter 20 anos de profissão, ser o melhor diretor executivo do Brasil, e no Vasco não consigo fazer porra nenhuma. Aí babaram o ovo dele e é isso aí. Cai do céu a informação? É óbvio que não. O jornalista, ele ouve todo mundo. Então ele estava ouvindo o Alexandre Matos conversando algo normal. O Alexandre Matos, de uma maneira covarde, foi e vazou esse print para tentar desmentir as informações de Pedrosa.
Agora, a outra pessoa foi lá e viralizou. Não sei se o Matos sabia que outra pessoa ia viralizar ou não. Fato é que ele errou. Ele errou feio. E repito, o Pedrosa não tem a menor culpa nisso, muito pelo contrário. Ele foi a vítima da situação. E repito, Pedrosa, todo o meu apoio a você, não só porque você é meu amigo pessoal, meu amigo de trabalho aqui no SBT, mas você como jornalista, porque eu como jornalista jamais posso aceitar uma situação como essa. Então você que xingou o Pedrosa, que ameaçou o Pedrosa, cara, faça uma reflexão. Porque o Pedrosa, na verdade, faz um papel extremamente importante para a sociedade, como a gente faz aqui no SBT. E se não fosse ele, se não fosse a gente, você jamais ia ter as informações. Eu vou pegar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. O Filipão estava perto de ser demitido. Aí a assessoria pessoal do Filipão ficou tentando desmentir os jornalistas. O que aconteceu horas depois? O Filipão foi demitido do Atlético Mineiro. Ou seja, os jornalistas são os culpados? Não. Então o Pedrosa é culpado? É óbvio que não. O Pedrosa é vítima nessa situação toda. Então, todo o meu apoio, meu amigo. Olha, a gente sabe do amor do Pedrosa ao Vasco, isso não muda o trabalho dele, mas jamais, atenção, pequena parte da torcida vascaína, jamais o Pedrosa vai ter uma intenção ou de prejudicar o cara vascaíno, clube do coração dele. Esse cara é apaixonado pelo Vasco. Eu sei que a maioria dos vascaínos está do lado do Pedrosa, a gente vem recebendo também. Quem não tá, cara, é porque tem o QI negativo, é burro. O Pedrosa também já... Não dá pra tu tentar convencer a pessoa burra, não tem como. Apoio de grande parte. Eu posso garantir que a maior parte dos vascaínos, grande parte, está com o Pedrosa assim. Imagina, Pedrosa, a decepção que você tem, até na relação que você tinha com o dirigente, né? E você... A surpresa que você teve de se decepcionar com uma pessoa, o Alexandre Matos, e as mensagens que vem, a gente fala de redes sociais, tem muita coisa baixa ali, a culpa não é exatamente da rede social, são das pessoas que vão lá utilizar, não dá para levar em consideração, mas imagina a decepção com o dirigente. Eu acho que assim, ali eu falei para ele, eu não perdi a confiança em você, porque você não é meu amigo para eu confiar em você, eu perdi o respeito pela pessoa, o respeito pelo profissional, o ato dele que gerou e desencadeou tantos outros atos de outras pessoas, muita gente que fala sem saber, as pessoas elas realmente acham que veem um avatar ali no Twitter, veem uma foto ali no Instagram e acham que conhecem a gente. Por exemplo, quem assiste a gente aqui todo dia no SBT conhece muito mais do que quem acompanha a gente pela internet. Porque você vê quem é quem, a nossa brincadeira, muitas vezes aqui a gente fala coisas pessoais aqui, porque a gente mostra para o público uma conexão de fato. Então essa minha chateação foi muito grande. Repito, eu acho que é uma parte pequena mesmo, tá, Flávio? Eu tenho um carinho muito maior, 1000 vezes maior, das pessoas que são vascaínas e de outras pessoas, gente de todos os clubes do Brasil, gente do mundo também veio me mandar mensagem me apoiando. Então é isso, eu acho que eu tenho que agradecer também aqui ao Vasco da Gama, porque demitiu o Alexandre Matos dessa forma por conta desse vazamento e que obviamente eu não tive culpa nenhuma nisso, mas teve uma postura muito louvável, de mesmo no momento de demitir um funcionário dele, foi lá, postou nas redes sociais a solidariedade a mim. Então isso, hoje em dia, valorizar o jornalismo também é papel das instituições. Sim. Então quando eu pergunto para o Lúcio ali, Lúcio, explica o que aconteceu. É para que as pessoas saibam da voz do clube o que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi que ninguém o Alexandre Matos vazou essas informações, vazou de forma antiética e leviana numa conversa comigo. Eu poderia até processá-lo, mas eu falei para ele, eu não vou fazer isso com você, eu não sou uma pessoa baixa, mas a minha honra jamais vai ser manchada. Vinícius, quer concluir para a gente? Eu acho que a situação do Alexandre Matos, assim, em relação à confiança, o Pedrosa foi muito bem. Ele não é nosso amigo para a gente confiar. Mas, assim, vou ser bem sincero, o Matos ele já havia sido covarde anteriormente a esse caso. Quando a gente falava do Marlon Freitas aqui, que o Vasco quer contratar o jogador, ele ficou a todo momento falando para vários jornalistas que era mentira, sendo que o próprio sabia que era verdade, porque até reunião com o jogador ele já tinha, até reunião com o empresário ele tinha. Então, assim, ele mentia a todo momento. Então, como é que você vai confiar num cara como esse? Antes mesmo de acontecer essa situação toda com o Pedrosa, a gente conversa, assim, em particular, voltando para casa, eu falava, caramba, como que a gente vai confiar no Matos agora? Porque a gente sabe que o que a gente está falando é verdade, só que ele faz questão de desmentir a gente para vários jornalistas. E vários jornalistas, infelizmente, acabaram caindo na lábia do Matos. E aí ficou comprovado que ele não é uma pessoa de confiança. Inclusive, hoje ele está extremamente desvalorizado no mercado. Se você parar e analisar, ele vem de um trabalho ruim no Atlético Paranaense e sai dessa maneira do Vasco da Gama 3 meses depois de ser contratado, a peso de ouro com comemoração nas redes sociais, como se fosse um craque. Ou é mentira minha que o Vasco fez até montagem, brincando com sonho, algo que era o livro dele. Então, assim, a forma como ele sai do Vasco da Gama, eu tenho certeza
que hoje no mercado está extremamente desvalorizado. Porque como um clube vai confiar numa pessoa como essa, que vaza conversa com um jornalista e algo extremamente particular de uma empresa, no caso Vasco, e das 77 partes? Zero confiança nesse profissional. E só para finalizar, Flávio, o estopim foi isso, a gota d'água foi isso, mas não foi só isso. O Alexandre Matos ele já tem divergências com a comissão técnica o ano inteiro. Planou para geral ele agora. Querendo um jogador, a comissão técnica querendo outro, atrapalhando algumas negociações. Nesse caso aí do Marlon Freitas, se a gente traz uma informação de que o clube quer, porque a gente tinha uma informação lá de dentro, por que ele vai falar que é fake news e atrapalhar a negociação? E é isso que tinha acontecido. É fake news, é fake news. Não é fake news. O Vasco está tentando o Marlon Freitas e vai tentar o Marlon Freitas até o final da janela doméstica. Então, muitas vezes, ele com esse tipo de atitude também atrapalhava. Internamente, os jogadores chegaram a discutir com ele. O Medel teve uma discussão com ele, o grupo já estava deixando ele isolado, ele ficava pouco tempo no CT, em alguns jogos ele nem acompanhava a delegação. Isso tudo é informação lá de dentro. Isso tudo é informação das pessoas que estão no dia a dia do clube. Então, não foi só isso, porque ele vazou a conversa com o Pedrosa. Foi isso também. Essa foi a gota d'água, principalmente por vazar informações confidenciais. Mas é um conjunto de coisas, não é só isso. São muitos problemas que tiveram. Ele também fez cobrança 777, só que ele fala sobre autonomia. Que autonomia é essa? Que você tem mais de 100 milhões para gastar e você está reclamando dessa autonomia. Em 3 jogadores ele gastou 100 milhões de reais. Então, assim, reclamar de autonomia num clube que te dá 100 milhões para gastar, não me parece bem razoável. Inclusive, Flavinho, quando ele diz para jornalistas e torcedores que era fake news o negócio do Marlon Freitas que a gente dizia aqui, ele dava apoio a certas pessoas da torcida do Botafogo a atacar a gente. Sim. Porque a gente foi atacado por isso, de ser acusado de implantar uma notícia teoricamente falsa em véspera de jogo, porque era véspera de jogo, na verdade, horas antes de uma partida. Então, assim, o profissional ele não se colocava no nosso lugar. Porque, repito, infelizmente as pessoas são maldosas. Quando ele dizia para os outros que era fake news, as outras pessoas atacavam a gente por conta disso. Então, assim, de fato, o Matos mandou mal em várias oportunidades. A saída dele eu acho extremamente justa. Talvez o Vasco até melhore o ambiente, porque pelo que a gente sabia aqui, o ambiente era péssimo. Eu posso confirmar, tá, Venê? Eu recebi uma mensagem de pessoas que trabalham no Vasco, atletas, comissão técnica. Hoje o dia vai ser até mais leve. Hoje o dia vai ser até mais tranquilo. Então, com certeza foi um bem para o Vasco que a merda o Alexandre Matos, era ele que estava fazendo, né? Pisou na bola, sai por baixo dessa história e o Lucas Pedrosa sai por cima. Para quem não conhecia ele tão bem quanto a gente conhece aqui, fica agora aqui claro que é um cara de caráter, é um cara sério, um excelente exemplar profissional que sai ainda mais fortalecido de toda essa confusão aí. Tentaram abalar aqui a equipe, o Pedrosa, mas conseguiram não. O Pedrosa tá ainda maior. Vai seguir com o nosso programa como eu... Cara, bizarra a situação que aconteceu, né? Um cara que chegou no Vasco como se fosse a salvação. Eu pensei isso, né? Pelo histórico do cara, pelo que as pessoas falavam dele. E fazer uma parada dessa amadora, se não foi proposital, né? Ainda tem essa desconfiança aí, ninguém pode falar com certeza, né? Mas, cara, bizarro. O Pedrosa ainda teve o sangue muito frio. Eu processaria, dane-se. Mas aí é complicado porque a profissão dele depende de conversar com as pessoas, então não dá pra ele fazer isso. Mas, cara, aparentemente o clima ruim no Vasco era por causa do Alexandre Matos, né? E talvez até a má atuação dos jogadores e esse clima ruim internamente mesmo. Então parece que vai ser bom ele ter saído. Todo apoio aí ao Pedrosa, né? Eu acompanho muito o jornalista, tiro basicamente quase todas as informações, eu só confio no Pedrosa para me informar sobre o Vasco. Ele nunca faz título sensacionalista, nunca mente ali pra chamar sua atenção, ele só fala a verdade e só fala quando tem informação. Então eu confio, eu acompanho há muito tempo já. E o Matos, que ele vai pro canto dele, se conseguir se reerguer aí, espero, não desejo mal dele, mas acho que a confiança das pessoas ele perdeu. Então esse aí foi o vídeo, eu vou estar deixando um link na descrição aí sobre uma aula grátis de como você ter um canal no YouTube de futebol. Se você tiver interesse, clica aí. Se inscreve no canal para ajudar e tamo junto, até o próximo vídeo.